Vamos lá então, pessoal. Continuando as nossas reações em sistemas aromáticos, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais detalhadamente de algumas dessas reações, explorar um pouco o mecanismo, algumas peculiaridades, tá? Para depois efetivamente poder trabalhar com mais detalhes desses sistemas. Dentre esses grupos que a gente viu no vídeo passado, sobre as reações principais que ocorrem nos anéis aromáticos no benzeno, né, que a gente vai trabalhar, a gente vai começar com a halogenação, que é a inserção, né, de um grupamento cloro, bromo, etc., né, através do mecanismo de substituição eletrofílica aromática. Então, só para a gente recordar, nós temos um sistema aromático, a gente vai ter que gerar um eletrófilo em algum momento e fazer a substituição nesse sistema, né, onde a gente vai ter, por exemplo, um hidrogênio que vai ser trocado, substituído pelo halogênio, então, na halogenação. Percebam que agora a gente vai começar a detalhar algumas coisas, porque a gente não vai mais ter um eletrófilo genérico, tá? Então, um E mais, né? A gente precisa dizer quem é essa espécie mais para conhecer como é que esse mecanismo aí se procede. Então, vocês vão ver que, por exemplo, nessa primeira etapa, onde a gente fala da halogenação, a gente tem a reação na presença dessas espécies aqui, né? Dessas moléculas aqui. Eles são o que a gente chama de ácidos de Lewis, tá? Então, para quem não lembra lá, dá uma recordada nas definições de ácidos e bases, lembrando que Lewis sempre, a definição de ácidos e bases de Lewis vem da questão de pares de elétrons, né? Então, o que acontece com esses pares de elétrons? Mas mais do que isso, a gente precisa entender que esses ácidos de Lewis vão atuar na formação de algum complexo nesse primeiro momento, para que exista este eletrófilo. Tá? Então, eles não são espécies opcionais, nem nada disso. Elas são necessárias para que a reação de cloração, bromação, aconteça nos sistemas aromáticos. Então, vocês vão ver que eles são catalisadores, ou seja, eles se regeneram ao final da nossa reação química. Então, vamos explorar um pouco o mecanismo para a bromação e daí a gente vai entender especificamente o que pode acontecer no sistema do cloro também. Observe o seguinte, que o ácido de Lewis utilizado aqui para o cloro é o cloreto de ferro. Aqui para o bromo é o brometo de ferro. E a gente tem também um outro clássico que é o cloreto de alumínio. Aqui a gente coloca o mesmo átomo, né, que vai do ácido de Lewis, porque a gente tem essa possibilidade, então é sempre vantajoso, né, a gente utilizar o ácido de Lewis com aquela espécie no que vai ser substituída, tá? Na ausência, na necessidade, a gente pode, claro, alternar, mas a gente pode ter aí alguma complicação no rendimento do processo. Então, qual é o mecanismo que acontece? Vamos olhar agora o Br2, né, a molécula de bromo, como é que ela existe. Então, através da ligação aqui covalente entre os dois átomos de bromo. Isso vai acontecer reagindo primeiramente com o ácido de Lewis. Então, esse ácido de Lewis aqui vai receber o par de elétrons, né, da molécula de bromada, do dibromo, do bromo molecular, fazendo essa ligação para formar, então, isso aqui. Essa grande molécula carregada aqui, né, neutra com duas cargas, mas no balanço total neutra. O que é essa molécula aqui? É um complexo, tá? É um complexo formado para que futuramente a gente tenha o rompimento dessa ligação covalente que existia originalmente, compensando essa carga positiva que se formou e, consequentemente, gerando então o nosso reagente eletrofílico. De novo, né? Se é eletrofílico, ele tem que ter alguma densidade de carga ou carga positiva, porque ele está afim dos elétrons, afim de carga negativa, tá? E aí a gente tem uma segunda espécie gerada aqui que ela vai participar depois na regeneração da aromaticidade do meu sistema. Bom, quando a gente tem um eletrófilo, a gente vai voltar, para quem não lembra, lá no nosso vídeo anterior, fazendo com que o sistema aromático ataque, através da onde tem uma densidade de elétrons bastante grande, então as duplas ligações, né? Ataque este meu reagente eletrofílico e, consequentemente, gere uma formação de 4 ligações, né? Aqui simples, e uma carga positiva. Lembrando sempre que essa carga positiva a gente chama de carbocátion, tá? E aí a gente tem aqui então as estruturas de ressonância, né, os contribuintes de ressonância, que fazem com que a gente tenha essa estabilização
mas, claro, muito menor do que o sistema aromático completo. Ou seja, se eu consigo regenerar a aromaticidade, ele não vai permanecer por muito tempo assim, apesar de que essa carga positiva não está concentrada, né, num carbono só, ela está deslocalizada também, assim como os pares de elétrons, né, estão deslocalizados, então ela se torna um pouco mais aliviada. Eu tenho 3 contribuintes aqui de ressonância. Se vocês acompanharem as flechinhas de mecanismo, né, a gente faz esse sistema aqui e no contribuinte inverso a gente pode fazer com que volte então as posições aqui e essa carga volte a ocupar os carbonos que estava anteriormente. E aí o que acontece então numa etapa final desse mecanismo? Esse sistema vai regenerar a aromaticidade. E para regenerar a aromaticidade, quem vai atuar é aquela espécie que eu comentei com vocês ali, ó, que ia ficar por um tempo até precisar efetivamente participar. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o bromo, né, saia dessa estrutura para que isso aqui regenere o ácido de Lewis, de novo, né? É um catalisador, não quer dizer que ele não participa da reação, ele sim participa, mas ele é regenerado ao final. Tirando o par de elétrons e indo para o bromo, este bromo vai ser capaz de abstrair este hidrogênio aqui e regenerar a aromaticidade, fazendo com que este par de elétrons volte ao sistema de 6 carbonos. Tá? Então, esse sistema volta a ter aromaticidade. Agora, no lugar do hidrogênio que foi abstraído, ele tem o bromo, então foi uma substituição eletrofílica, porque o nosso eletrófilo era o Br+, formando ácido bromídrico e FeBr3. Tá? Isso vai ocorrer para o cloro de uma forma bastante semelhante, tá? Então, se vocês exercitarem o mecanismo com o cloro, vocês vão ver que é muito parecido. Para o flúor, a reação é muito rápida, então ela precisa de condições específicas, porque ela, é muito difícil que a gente faça a monofluoração, ou seja, substitua apenas um hidrogênio. Pela reação ser muito rápida, ela consegue fazer 2, 3, 4 fluorações, substituições de flúor numa mesma molécula, né? Então a gente tem aí as variantes, os detalhes. E o iodo é pouco reativo. Então, para que essa reação aconteça com o iodo, a gente forme o iodobenzeno, por exemplo, a gente precisa de um agente oxidante. Um dos exemplos, o ácido nítrico, né? Claro, existem outros milhões de agentes oxidantes, mas daí vem a questão da síntese de como a gente deseja que ela seja feita na questão de rendimento e performance, tá? Outra reação que a gente viu que era importante era a nitração, né? A nitração do benzeno. Então, para a gente ver com os detalhes importantes, porque vocês viram que tem algumas partes que são bastante comuns, né, nessa substituição eletrofílica aromática. Para a nitração, eu preciso gerar o meu eletrófilo. Vocês viram que a parte diferente de todos esses mecanismos é gerar o eletrófilo, né? É gerar quem vai substituir o hidrogênio do meu anel aromático. E a espécie eletrofílica aqui é o íon nitrônio. Quem é esse íon nitrônio? É um produto da reação entre o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá? Não é essa espécie aqui ainda, a gente vai ver ele daqui a pouco, mas vamos entender o seguinte: se a gente reage um ácido com um ácido, pode parecer estranho, né? Porque a gente está sempre acostumado a falar de um ácido forte, uma base forte, né? Espécies já bastante consolidadas, então quando eu misturo dois ácidos, parece que não vai reagir, e muito pelo contrário, eles reagem. Mas como é que um ácido reage com outro ácido? Pelo simples fato de que um ácido é mais forte que o outro ácido, tá? Então, quando um ácido é mais forte que o outro ácido, um ácido vai liberar o seu hidrogênio na forma de próton para um outro ácido que vai abstraí-lo, tá? Então, isso vai acontecer porque eu estou misturando dois ácidos fortes, mas que um necessariamente é mais forte que o outro, tá? Então, quando isso acontece, essa abstração aqui de hidrogênio na forma de próton, esse par de elétrons vem aqui para formar essa espécie, né, derivada do ácido sulfúrico, então seria a primeira ionização, né, do ácido sulfúrico, que é total, né, liberando então essa espécie aqui, tá? E formando esta outra molécula, né, com bastante cargas aqui, que a gente já percebe que não vai conseguir ficar assim, vai precisar reagir futuramente, porque não consegue sustentar tantas cargas. Observe, vocês vão falar, mas a gente saiu de duas moléculas aqui, que tem um balanço de carga, não tem desenho de carga. Aqui aparecem cargas e aqui aparecem mais cargas ainda. Vamos recordar, a gente tem que ter um balanço igual. Então, quer dizer, positivo e negativo zeram a carga dessa molécula. Ah, mas aqui não, ó, tem duas positivas e uma negativa, mas eu tenho uma outra espécie negativa também. Então, no balanço total, duas positivas e duas negativas. Então, eu consigo formar esse sistema a partir desse sistema aqui. E aí, numa segunda etapa, que a gente pode chamar até de espontânea, né, porque ela não vai sobreviver com aquele tanto de cargas ali,
a gente tem que essa carga negativa volta aqui e forma uma ligação π, e rompendo essa ligação aqui covalente indo para cima do oxigênio, o par de elétrons, que ele está deficiente aqui de elétrons, tá? E eu formo então o íon nitrônio, que é essa espécie carregada aqui, que é também o meu reagente eletrofílico, ou a minha espécie eletrofílica, tá? Como é que isso acontece então? A reação é exatamente igual às outras que a gente viu, par de elétrons vindo atacando o nitrogênio que está positivo, sedento por elétrons, fazendo com que este par de elétrons suba, fique no oxigênio. Num momento futuro, quando esse NO2 aqui já está no mesmo carbono que o hidrogênio, a água é capaz de vir e abstrair o hidrogênio para regenerar a aromaticidade. Observe que eu estou regenerando a aromaticidade no outro sentido, isso não tem problema nenhum, eu posso regenerar em qualquer um dos contribuintes, tem detalhes para cada um deles, mas a gente não vai ver isso nesse momento, tá? E formando então o meu nitrobenzeno e H3O+, né, que é uma representação do meio ácido aquoso, tá? Existe uma pequena parcela de água, né, como a gente pode observar aqui, que se forma no meio, então por mais que a gente evite a presença de água, existe a formação no meio reacional. E a nossa última, o nosso último destaque desse vídeo é a sulfonação, que de novo vai formar o nosso reagente eletrofílico a partir, né, do equilíbrio que o ácido sulfúrico tem e forma o SO3, tá? Então não vai precisar adicionar nenhum outro ácido, isso aqui vem da concentração do ácido sulfúrico mesmo. Esse reagente eletrofílico é quem sofre o ataque da dupla, tá? E o que acontece depois de todas as estruturas de ressonância é que nós temos duas etapas. Uma delas para abstração do hidrogênio e regeneração da aromaticidade, que é o clássico, e uma segunda etapa onde o H3O+, que se forma, ajuda a protonar esse SO3 que está ligado, fazendo com que agora eu forme água, né, a partir desse meio ácido, e tenha então o meu sistema aromático sulfonado. SO3H é a parte que representa então a sulfonação do meu sistema aromático, tá bom? Depois nós continuamos com as outras duas então, galera.